Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 29 de agosto de 2011, segunda-feira. O verbete é 2038. Tem 5 máximos, ou 5 páginas, 45 logias e 18 máximos. Eu chamo a atenção para o detalhismo que tem 12 máximos. O tema é dualidade contrastante. A especialidade é a multidimensiologia. Definição. A dualidade contrastante é a disparidade inarredável do estado consciencial intrafísico da consciência lúcida, por exemplo, do homem de razão, na Cognops, em Foz do Iguaçu, perante o estado consciencial extrafísico da consciência autolúcida, por exemplo, do evoluciólogo dessomado, em Comunex evoluída, por exemplo, a interlúdio. O acesso às centrais extrafísicas, o intercâmbio interdimensional onipresente, a coexistência multidimensional. Na argumentologia, nós temos a confrontologia com uma tabela com 26 categorias de valores aspectuais dos contrastes intra- e extrafísicos, em nível de maior autoconsciencialidade relativa no planeta Terra. Tem também depois a relatividade com 11 conceitos humanos com aproximações simples para reflexão sobre a relatividade da existência intrafísica em relação à consciência poliédrica. E depois tem as megapatologias com 3 delas expostas na ordem decrescente. Isso no 3º milênio. Na remissiologia nós temos aí, dentre as 15 destacamos, abordagem extrafísica, parapsiquismo paraprocêmico, parestamento paraprocêmico, teoria do contraponto interdimensional. Frase enfática. A abordagem correta às realidades da dualidade contrastante entre as dimensões existenciais expande a autocompreensão evolutiva da consciência em qualquer local ou condição pessoal. Você admite com tranquilidade a dualidade contrastante entre as dimensões existenciais? Sabe tirar proveito evolutivo de tal realidade? Falei, então pulei um aqui, espera aí. Sabe por que é? É porque eu anoto aqui alguns, isso aí às vezes me confunde. Eu falei em contrapontologia, então é essa. Eu pulei por causa das outras que estão marcadas. Agora, quer dizer que vocês estão marcando toda vez que eu falo as 5, que essas que são as que mexem mais com o assunto, aquelas de top. Vocês estão certos. Isso aí ajuda, sim. Eu estava falando que essas marcas que eu faço, pela primeira vez eu tirei partido disso, de um vantajão. Eu demorei 1 hora. Eu fui olhar mais de 60 verbetes que eu já anotei para tirar as sesquipedais que tenha logia sobre 3 aspectos, mas 7 de cada uma. Hiperacuidade, parapsiquismo e intraconsciencialidade. Eu arranjei 7 de cada uma, tudo sesquipedal, logias, quer dizer, de ciência, de especialidade, sobre esses 3 aspectos que têm muita aproximação simples. Isso eu não tenho parte nenhuma, foi só aqui. É o que eu estava falando, isso aí, todos esses meses que nós estamos trabalhando com isso, eu com o João, já me ajudou. Só isso já valeu o esforço todo. Agora, você pensa bem, eu faço uma enumeração horizontal com isso, clareia tudo, entende? Agora, aqui as perguntas. Onde posso encontrar textos que falem sobre Sampaco? Olha, o melhor é você vir ver aí no holociclo, né, que tem, que isso aí é difícil, é tudo em revista, tem que ver a hemeroteca, né, os processos da cosmograma. Lá tem. É lícito afirmar que não existem consciências boas e ruins, mas consciências assediadas e desassediadas, sim. Mas aqui seria bom você pôr o seguinte: autoassediadas
e autodesassediada. Faltou o auto só. A pessoa que ainda não achou a parceira ideal e por necessidade, é um homem que está falando, é lógico, né? E por necessidade fisiológica promove o ato da masturbação diariamente, mesmo que por curto tempo, estará se prejudicando de alguma forma? Em tese, não. A única coisa é se está fazendo evocação espúria na hora da masturbação. Aí sim, aí tem assédio. Tem 17 anos. Estou desde o começo do ano sem conseguir estudar. Não tenho vontade. Nunca fui assim. Estou dispersa. Recentemente passei por uma apaixonite aguda e agora estou muito mal. O que está acontecendo comigo? O senhor pode me ajudar? O que devo fazer? Vamos ajudar, né? Vamos colocar na TENEPS. Quando saio de casa por algum tempo, me sinto energeticamente fraco. Meus olhos ficam vermelhos e minha mente carregada. Pareço deslocado. Isso piora quando interajo muito com outras pessoas. Será isso algum problema de autocontrole energético? Não há dúvida. Você está com um processo de autismo energético, né? Até um certo ponto é isso. É possível a pessoa quebrar aparelhos eletrônicos pelo seu padrão energético? Sim. Quando é feito por outro, como evitar? Algo relacionado com a ectoplasmia? Sim. Não há dúvida. Como é que é? Indeed, of course, sure. Quantas palavras conscienciologia e conscienciológica foram utilizadas pela primeira vez? Não, eu já uso isso há muito tempo, mas agora, oficialmente, do ponto de vista público, tem um timeline que eu já coloquei, que tem a data direitinho quando a gente falou. Eu comecei publicamente a falar de conscienciologia, a primeira vez a palavra, no Projeções da Consciência. Não é isso? Logo aparece na introdução. Isso foi em 1981, acho que foi 79, então foi... está aí, né? Tem aí. Então foi 79. Então já tem 21, 32 anos. Na tabela da confrontologia, página 21, poderia explicar com mais detalhe os itens 13, 18 e 22. No item 13, como acontece a perduração na extrafisicalidade, se o tempo de intermissão de cada consciência, o nível evolutivo é restrito, relativamente curto? Não, nem sempre, vai devagar com isso. Não é assim, não. 13, fugacidade, o perecedouro e a perduração, acronêmica, do ponto de vista extrafísico. Pois é, porque às vezes demora, não é assim, não. Muita gente aqui ficou mais tempo nessa intermissão do que das outras, devido ao curso intermissivo, pós-curso intermissivo. Agora, 18. Monovisão liliputiana e a cosvisão multidimensional. A monovisão aqui é a pessoa que enxerga pequeno. É a monovisão, como nós chamamos. Presta atenção, mono, uma só, pequenininho. Agora, isso é totalmente diferente da cosmovisão, que é a cosmovisiologia. Ela é multidimensional, aumenta tudo. 22, respiração, que é o fole humano, é o corpo da pessoa. E a plenitude íntima. Essa plenitude íntima dá taquirritmia, por exemplo, que é o processo da instantaneidade da hiperacuidade. Então, por exemplo, taquirritmia, a gente poderia falar hiperacuidade instantânea. Aí a pessoa vai entender isso mais. Talvez seja. Se você não entendeu mais do que é isso, você fala que a gente está aí. Eu sei que você é bom para escrever. Laboratoriologia, página 19, quinta linha. O laboratório conscienciológico projetário. Não seria projetário, já que projetário seria para o idioma em inglês? Não, a gente usa projetário há muito tempo, que é melhor em latim. Também aproveito para mencionar que registrei o domínio projetário contábil antes de saber a existência da conscienciologia, Tertúlias e da Cognópolis. A minha é se existe alguma instituição conscienciológica que gostaria de ter esses domínios, já que eu não sei se eu poderia continuar utilizando para minhas atividades pessoais. Isso aí você tem que se virar, tem que saber por aí afora. Agora, esse negócio de projetar, você sabe, engenheiro usa muito projeção, isso há muito tempo, então é outra coisa. Dentro dos laboratórios do CAEC, alguma forma de trabalho dos amparadores poderia ser
promover o acesso de assediador consciex para consim momentaneamente para fazer algum trabalho terapêutico? Se sim, como seria esse processo? Ah, sim, isso tudo acontece nos laboratórios. É o problema da confrontação do assediador com a pessoa assediada. Isso tudo tem, essas coisas ocorrem, realmente isso tem. O que é que vocês têm aí? Pode falar. Quando você podia dar uma aprofundada na relatividade aqui da página 21? A relatividade é essas 11 coisas aqui da relatividade na página 21. O Sim. Item relatividade. O caso todo aqui é o seguinte, vamos entender. São 8 conceitos humanos com aproximações simples para reflexão sobre a relatividade da existência intrafísica em relação à consciência poliédrica. Quer dizer, você é uma coisa, é uma concretude, mas temporária. Você é um corpo, mas não é esse corpo. Você está como corpo. Agora, você é um elemento, principalmente da polícia. Aí o elemento foi preso ontem à noite e tal. Elemento. Você é uma massa. Principalmente, você não tanto, mas uma pessoa, por exemplo, obesa é uma massa, a baleúda é uma massa. Matéria, você é uma matéria. Matéria biológica, matéria orgânica. Você é um objeto. Hoje eles consideram mais a mulher como objeto, né? A mulher é que é mais objeto. Agora, organismo, todo mundo é aqui, organismo. Realidade. Você é uma realidade, por incrível que pareça, você não pode ficar sem você, não tem jeito de tirar você da frente. Você é inafastável, inarredável. Não sou uma ilusão. Então, é uma realidade. Nós temos que enfrentar a máfia através de você, não é isso? Agora, você é uma substância. Não sei se é venenosa ou se é terapêutica. É preciso examinar. Porque você é ingrediente. Eu só não coloquei aqui que é ingrediente, mas a gente pode colocar. Como diria Descartes, como diria Descartes, uma substância pensante. Pensante, é isso aí. Agora, você é um utensílio. A gente usa você de tudo quanto é jeito aqui. Não é isso? Utensílio. Então, você entendeu mais ou menos? Não preciso explicar mais. Agora, ó, eu só coloquei 11 para dar um efeito. Né? Que a gente pode levar isso para 100 facilmente. Não é? Começa que poderia colocar aqui mais um, que é ingrediente. Você é ingrediente, eu não sei de quê. Mas. Agora, ontem eu fiquei de perguntar uma coisa, não deu tempo. Quando você falou da menina, desculpa que eu não lembro o nome dela, a questão que é lá do pandeiro, do Pombal e do Pombal. Mas por que você falou que vem uns aqui, você já dá destaque para... Porque tem uma... Eu dou destaque que ela chegou para mim e falou uma opção de coisa, aquilo lá não tem saída, o jeito é falar. Agora, fazia mais um ano, mas não sei quanto, que ela esteve comigo lá embaixo. E eu vi isso tudo, fiquei calado. Eu nunca falo assim de cara. Só se chega o amparador dela, fala com o meu amparador, ele fala para mim, aí eu abro o jogo. Agora, a hora que ela chega aqui, tem gente ouvindo, ela fala as coisas todas, como é que é? Eu tenho que abrir o jogo depois. E é bom para ela aumentar a responsabilidade dela, né? Que ela fica sabendo o que se passa. Mas, agora, aqui tem um monte de isso que é perguntar. Gente, homem e mulher. A maioria daqui passou por lá. Alguns bons aí, né? Que uma vez você... Muita gente. No Esse começo... povo jamais está assim, ali na chincha, porque a gente já fez muita chincha. Já mexeu muito antes. Que teve uma tertúlia... Então, a maioria desses passaram por lá. Uma tertúlia bem antiga, você citou. Agora, ó, nós somos veteranos e aquele negócio da velha... Como é que chama? Velha guarda. Velha guarda. Porque agora todo mundo, em vez de passar no Pombal, eles estão no interlúdio. Então, houve um upgrade. Mudaram, melhoraram. Mas tem uns que Quando você der só mais, vão perguntar para você, você é do Pombal ou da interlúdio?
Mas você, por exemplo, com essa menina e outros que você falou, você já de cara já percebe isso. Você já percebe de cara. Aí você chega e fala assim, não, eu sou da mesma coisa do Valdo, só que tem que superior a ele. Aí eles vão entender logo. Está entendendo? É. Esse é o caminho. É o jeito. Porque ela também, pelo que eu percebi, ela veio um dia aqui, ela estava muito íntima com você. Isso também tem a ver, né? Ela falou... Não, e ela, você sonda a moça, observa a parapsicosfera dela. Sai de baixo, cuidado. Ela é fortíssima. Matéria de energia, situação, força presencial. Olha o que ela irradia. Aqui nós temos uma dúzia dessas donas, né? Esse povo todo, a maioria passou pelo Pombal. Essas que se firmam, que se fixam, que tem ali dedicação, que não tergiversa, todo mundo passou pelo Pombal. Tem vários aqui assim. Você sabe, o Moacir é que eu sempre falei, que ele veio do Pombal direto. E é dos mais complicados que tinha na vida dele, é mais do que a maioria aí. E ele superou isso tudo. Ó. Isso aí é seríssimo pensar. Agora, ó, você sabe que eu sempre falo esse negócio do chamativo, aquilo que é uma singularidade, aquilo que é um conceito que às vezes pode chamar a atenção, entende? Esse aqui tem um, que é no número 08 lá da tabela, na parte extrafísica, que nós estamos falando aqui do polijubilado extrafísico. Esse é. Eu espero que vocês alcancem alguma coisa nesse sentido para me saber como é que é. Polijubilado, como é que fica? Jubilados são 50 anos, né? Jubilado você tem que arranjar, pelo menos, para ser poli, tem que ser pelo menos uns 150 anos de trabalho. Você, aqui, o que é que eu falei? O que eu falei sobre monovisão? E é isso aí. Aqui, não, nós falamos aqui agora há pouco sobre monovisão. Onde é que está? Está certo? Escuta uma coisa, tem um rapaz aí que é matemático, você sabe quem é? Eu acho que você, como uma professora aí geral desse povo, seria bom você entrar em contato com ele, que ele é um rapaz. Mas eu não estou vendo, ele não está aqui agora. Ele chama Tiago. Ele trabalha com computação, mas ele é formado em matemática. Ele é matemático sério. Entende? Vale a pena ver. Ele vai ficar aí ainda mais uma semana. É muito simpático, rapaz. Você vai ver. Tiago. Agora é interessante você ver isso, porque é seu povo, né? Você tem que cuidar dessa turma que aparece aqui com números, para eles não se embaraçar com essa, né, a numerologia nossa. Valdo, sim. Aqui, você pode aprofundar aí a 26 primeiro, depois a 2? Como é que é? 26, o que tem? Depois a 2, lá naquela tabela, né? Na página 21. O que você quer? Aprofunda, por favor, essas duas aí. 26? A tertúlia conscienciológica e o curso intermissivo. O que você quer? Não precisa explicar nada. Vai para 2. A autoproex e o curso intermissivo avançado. O que você quer? Eu vou dizer para ela que eu vou fazer um desconto para ela, qualquer coisa. Vou ver se eu intercedo perante o transmentor com um negocinho qualquer para te ajudar. Ele vai dar um jeito brasileiro na história para facilitar a sua vida, é isso? A gente dá um jeito. Tá certo? Vamos esquecer que você já foi judia, entende? Que você não judia mais com ninguém, né? Não é assim? Tá certo? Aqui é mais ainda da história. O que é depois dessa? Eu acho que já fiz a maior concessão dos últimos 100 anos, não é isso? A maior concessão.
Não, mas o que eu vejo é o seguinte, a autoproex, o curso intermissivo avançado, é um negócio sério, né? É quando a pessoa tem mais responsabilidade na história. Aí. E ela já vem já sabendo de muita coisa. E eu penso que são muitos desses que já entram já dentro da Sinvex, etc. Se de ver o que vai sair deles com o tempo. Isso aí é sério. Agora, o problema nosso aqui da tertúlia conscienciológica e o curso intermissivo é porque aqui é como se fosse o campus do curso intermissivo. E a aula daqui é uma caricatura, um arremedo do que é uma aula essa física. E a maior prova que nós temos, hoje, eu me sinto até bem com isso, é a visita desse povo todo aí. Como é que fica? Esses que estão cursando o curso intermissivo, eles vêm para ver. Agora, um dia desse, um me abordou aí fora do corpo. Eu perguntei para ele, já lhe falaram se tem algum lugar na Terra que fala do nível que nós falamos? Ele falou assim, já, não tem. Quer dizer, eles já procuraram e não acharam. Agora, ó, o homem que eu estou falando é aquele ali, ó, de cabelinho, de pega rapaz lá na cabeça, na testa. É esse aí mesmo. É esse. Ele chegou agora, ele estava almoçando. Estou falando com ela que é matemática para conversar com você, para vocês se entrosarem. E viva, sabe? Viva o Euler. Tá certo? Vamos ver o que dá. Matemática no Brasil é um pouco assim mais raro, é singular, então a gente tem que destacar. Sim. Qual é o próximo? A1. Hein? A1. A1. Puxa vida. Ação física e instantaneidade consciencial. Olha, isso aqui é um negócio seríssimo. A ação física, você sabe, você pode agir com certo dinamismo, com uma certa, vamos dizer, eficácia, eficiência, etc. Mas agora, a instantaneidade consciencial, ela é baseada na hiperacuidade taquirritmica, ou taquirrítmica. Então, o que se passa? O que seria a hiperacuidade? Nada mais do que a hiperacuidade taquirrítmica. Isso seria a autoconsciencialidade maior. Então, a diferença aqui de uma coisa para outra é enorme. Agora, tudo baseado naquilo que eu vivo falando. Nós temos 4 veículos e começamos a nos manifestar pelo corpo humano. Uma consciência lúcida tem 2 veículos e se manifesta a partir do psicossoma. A vantagem dela, então, não dá para... A gente não pode falar que é 100% vantajoso, pode ser até mais, porque depende da lucidez de quem está aqui. Como é que fica? Agora, pensa só no relampagueante, na instantaneidade, na hiperacuidade instantânea. Isso é que é a taquirritmia. Tudo é feito com essa instantaneidade e corretamente. Não é feito afadigado, está entendendo? Com precipitação ou impulsividade. Não. É feito com eficácia instantânea, relampagueante. Isso é que é a consciência. Então, isso, ó. Agora, com o tempo, pensa bem. Depois que a pessoa está assim, há um século fazendo isso, era daquele jeito. Ela então vê que a consciência é desse jeito. Então, a verdadeira consciência poliédrica, ela é taquirrítmica, ou rítmica. Está certo? Ela é assim o tempo todo. Extrafisicamente. E aí, como é Agora, que é? aqui já é mais difícil. Aqui, então, ela vem, ela já é taxíquica, mas é tranquila. Hoje, por exemplo, eu estava trabalhando, fazendo aquilo que eu chamo de acabativa. Eu tinha 3 produtos intelectuais que estava faltando acabativa. 2 verbetes da enciclopédia e 1 do dicionário. Eu, então, trabalhei 4 horas só fazendo acabativa, mas exaltado. Inclusive, eu trabalhei naquele verbete ontem, que eu ampliei lá, uma seção que estava faltando dele.
Eu vi aqui, acrescentei. Uma sessão com 30 itens diferentes. Agora, o que se passa? Eu estava numa posição de extrema tranquilidade, controle absoluto, capaz de ficar na ponta do pé, você está entendendo, no balé russo, e ser admitido por Bolshoi. Você está entendendo? Toda tranquilidade total. E a cabeça a mil. Não é sempre que a gente consegue isso, não. Sabe? Um cara há pouco tempo me falou que estava tendo muita desinteria, sabe? Umas dores de barriga, desinteria, aquele negócio todo. Eu falei assim, olha, isso às vezes é muito bom, porque desintoxica você, você vai pensar melhor. Você já pensou nisso? Não pensa só no negócio negativo. Que às vezes limpa, descarrega, sabe como é que é? É igual um caminhão. Você está com uma carreta e ela está carregada. Aí você tira toda a tara da mercadoria e limpa tudo, é o máximo aquele caminhão. Ele fica leve, sabe? A carreta fica leve, ela voa na estrada, tal, faz até assim. Então, a consciência é a mesma coisa. Eu falei isso para ele falou assim, não, agora eu vou começar a pensar nisso. Assim, às vezes, o que você precisa mais no seu mental soma é a descarga lá embaixo. Nos processos, você está entendendo? Dos emunctórios. Gente, isso é um fato. Vocês não viram que ontem tinha aqui uma pessoa que estava falando sobre constipação intestinal. Isso aí é terrível. Tapa tudo. Agora, é lógico, uma pessoa, por exemplo, se ela tem alguma desinteria mais séria, ela pode ficar desidratada. No mínimo, ela tem que tomar mais água, mais líquido, para não desidratar muito, porque senão aí chega num certo ponto que aí perturba a cabeça mesmo, diretamente. Mas agora, no início, isso não perturba, não. Eu fiz muitos testes com pessoas, gente, que eu falei isso, desde lá que eu comecei a me formar em medicina. Como é que é a interação entre essa consciência que está tem essa instantaneidade consciencial com uma consciência? Por exemplo, a maioria começa a ter essa instantaneidade maior, os primeiros prenúncios, veja bem, prenúncios, pródromos da condição com a desassedialidade, a desperticidade. Agora, aquilo vai ampliando. Quando chega no evoluciólogo, já tem demais. Então, por exemplo, o evoluciólogo aparece perto de você com uma tranquilidade assim o frade de pedra. Aqui. No entanto, ele está a 1000 dentro dele. Tudo aberto. O evoluciólogo já tem isso. Agora, o serenão, a gente nem sabe, o negócio é muito maior. Então, essa taquirritmia é impressionante. Então, por exemplo, ele olha para você e está vendo tudo, a enciclopédia a seu respeito. Todas as sessões abertas. Interação dele com uma consciência aqui normal. Porque é a hora que ele está na instantaneidade. Aqui, e a consciência não. No mínimo, ele vai ser taquipsíquico. No mínimo. Então, não. Aí ele vai ter que ter muita paciência, porque aqui, uma pessoa que é taquipsíquica, ela tem que ter muita paciência. Não pode... E outra coisa, ela tem que fazer diálogo, que a tendência dela é não dialogar. Ela só fala ou cai fora. Porque ela não tem paciência de ouvir as pessoas elaborarem o pensamento lento. Entende? Aquele processo, o vagaroso, o moroso. Isso aí é um problema. A pessoa tem que ter paciência. Então, o que eu vejo é o seguinte, quanto mais taquirritmia, maior é a capacidade de paciência da pessoa. Há pouco tempo uma pessoa me perguntou, mas Valdo, como a gente pode aferir a paciência da gente? Eu falei assim, pela taquirritmia. Eu falei assim, não entendi nada. Aí foi eu lá tentar explicar o negócio para ele. Quer dizer, essa instantaneidade, a pessoa tem que vivenciar aquilo e tirar proveito, sem abusar do processo, sem exigir do outro. O problema todo é a não exigência do interlocutor, ou ao interlocutor. Não exigir.
Está claro aí? Ficou lúcido isso aí, a situação, Djalma? Está claro? Fiz arco voltaico em alguns parentes, recebi assédio e fiz 15 minutos de EV e exteriorização. Não foi o suficiente e no dia seguinte fiz 30 minutos de exercício. Devo fazer sempre esses 30 minutos após o arco voltaico? Por que ficamos tontos fazendo arco voltaico? Como não ficar? É porque você ainda não está sabendo fazer a desassimilação simpática. Desassim. Com a desassim não tem nada disso. Você está tendo isso que nós chamamos de ressaca energética com o arco voltaico. Isso é porque está muito jejum, você está muito bronco, muito engatinhante. Agora, insista, e se você está sentindo essas coisas, é bom fazer exercício depois, até desassimilar. Qualquer coisa, depois você toma um banho. Isso também ajuda, devido ao processo da repercussão física. Estou passando pela maior crise dessa vida. Com o casamento desfeito, saí da cidade onde estava para outra que me agrada bastante. Devo dizer que não me arrependo da decisão tomada. A dúvida veio para o aqui e o agora. Algo no extrafísico, ou talvez meu próprio discernimento tenha me indicado Foz sendo a direção mais acertada. Não gosto dessa cidade, professor, mas não vejo outro lugar que possa me acolher. Tampouco outro país para a execução da PROEX. Até o início de 2002 devo estar com vocês, mas estou simplesmente apavorada. Não há mais tempo para erros e desvios. Foz é o caminho? Help me. Olha, quem sou eu, prima, para te falar isso? Você é muito experiente. Eu conheço a pessoa. Você é muito experiente, tem que pensar isso mais aí e ver como é que faz. Agora, lugar, até um certo ponto, a rigor, é uma coisa secundária. A consciência se adapta aos holopensenes. E ela faz o holopensene melhor do que daquela geopolítica onde ela está, o ambiente. De modo que você está dando muito valor para lugar. Tem que acabar com isso. A geopolítica não manda no destino da gente. Para a fatologia, página 18, o intercâmbio interdimensional onipresente, a coexistência multidimensional. Poderia aprofundar o intercâmbio multidimensional e a coexistência? Ela é feita de forma lúcida ou não lúcida pela maioria das consciências. A vontade seria o agente catalisador para o aumento dos intercâmbios e do intercâmbio e coexistência sadia? Olha, não há dúvida que a vontade é a base de tudo, que é a maior força que a pessoa tem. Agora, o processo todo é a lucidez que a pessoa tem que procurar. Isso é que tem que buscar. Agora, o intercâmbio interdimensional, a maioria não tem isso com lucidez até hoje. Então, agora que o povo está deslanchando, está se despertando, está acordando para essa realidade. E a coexistência multidimensional, ela afeta todo mundo, mas de uma maneira, a maioria, de uma maneira muito mais de 51%, de uma maneira inconsciente. Consciente mesmo é uma minoria ainda da humanidade que tem noção disso. Existem evoluciólogos, enumeradores ou transmentores ressomados entre nós? Sim. Se sim, eles têm consciência de suas situações evolutivas? Tem, antes, durante e depois. A maioria deles. Sou amante da cosmologia, da astrofísica e também admirador da conscienciologia. Sempre fico muito admirado com seus relatos sobre extraterrestres e seus planetas. Sempre me perguntei se não seria possível coletar as coordenadas desses planetas para que cientistas na Terra conseguissem localizá-los, assim respondendo de uma vez a todas as perguntas. Estamos sozinhos no universo? A meu ver, de iniciante na conscienciologia, uma descoberta dessa natureza iria atrair a atenção de muitas pessoas para a conscienciologia e incentivar o seu estudo. Gostaria que o senhor comentasse sobre essa questão. Olha, esse aqui é um meu amigo que é da Alemanha, ele é de Münster. Agora, o caso todo é o seguinte, essas coisas existem, mas é preciso ir com calma. Eles estão estudando aí, inclusive estão começando a fazer agora uma IC sobre extraterrestriologia. Daí pode sair muita coisa nesse sentido. Qualquer coisa você tem que entrar em contato com o nosso Felipe Piccoli, que não está aqui agora. Ele deve estar lá na recepção. Em que época ou em que ano se passou esse pombal e pandeiro? Olha, o pombal eu trabalhei nele da década de 70 até o ano em que eu ressomei aí. Mas isso aqui na vida física.
Agora, antes da vida física, eu trabalhei até 1932. Agora, o pandeiro, eu trabalhei muito, porque tinha relação, o pandeiro tinha muita relação com as coisas do pombal. Eu trabalhei muito, da década de 70 até o ano de 1985. Agora, depois disso, a gente parou um pouco, porque eles começaram a pensar para fazer interlúdio. De lá para cá foi feito a interlúdio. A interlúdio tem pouco tempo. Parei de fumar depois de quase 40 anos. Já estou há 5 meses sem fumar, mas ainda não estou bem. Fico tonta, enjoada, com pensamentos ruins. Isso tem a ver com o fato de ter parado de fumar, autoassédio, terassédio, e está relacionado a outra coisa. Não, a primeira coisa é a cinta abstinência. Uma outra coisa, só para te perguntar, que isso pode ajudar. Você fica hostil quando você vê uma pessoa fumando perto de você? Isso é importante, para saber como é que é a reação dela. 40 anos, né? Isso aí, quase sempre a pessoa, quando ela melhora do fumo, ela fica com raiva dos outros. Há muita gente eu tratei com isso aí, era um problemão. Fica danada, e aquilo fica como se fosse a pior coisa do mundo. Sendo que ela, às vezes, igual ela aí, usou 40 anos aquilo. Agora, o problema é a síndrome da abstinência que você está sofrendo. Tem que superar isso aí, esquece isso. Outra coisa, ocupa a sua cabeça ajudando os outros. Esqueça de você. Ajude os outros, vamos fazer alguma coisa. Agora, não vai ajudar tabagismo, antitabagismo, não, que não dá certo. A maioria, depois de 40 anos, não dá para ela voltar para trabalhar com isso. Contra. Ela não vai ter gabarito, vai criar problema. E pensando nisso, piora mais. Pense em outras coisas. Um processo, por exemplo, vai ajudar a criança. Criança, geralmente, quando é muito pequena, não fuma. Quando é muito pequena, né? Tem que examinar isso aí. Queria que o senhor, por favor, expandisse aqui 2 itens. O primeiro é página 19, ciclologia. É o ciclo tecnologia para tecnologia. Ciclo tecnologia para tecnologia. O problema é o seguinte, você usar toda a tecnologia que tem aqui e, junto com isso, a paratecnologia. Como é que você faz? Para saber como é aquela notícia que você tem através de um aparelho, por exemplo, o iPad, como é que você aplica aquilo paratecnologicamente para ajudar os outros? Isso aí tudo é interação de uma coisa com a outra. Tá certo? E a segunda é o binomiologia, o binômio para microchip ponteiro consciencial. Binômio. Segundo binômio. O segundo. Para microchip ponteiro consciencial. Isso aí é o seguinte, é a relação de uma coisa com outra, porque nós temos o problema nosso, que esse ponteiro é que marca o megafoco principal da nossa vida. Então, é isso aí que a gente tem que estar de olho. Agora, o paramicrochip é quando a pessoa tem alguma relação no processo extrafísico, já para fixar esse ponteiro. Entende? Então, aí a pessoa erra menos, e aquilo, às vezes, já está aplicado para determinado trabalho. Então, se de ver é a pessoa, né? Como é que fica com isso? Tem que examinar. É um processo, assim, de coadjuvante, né? Ele é coadjuvante, ele aumenta, faz um upgrade, ele enriquece, potencializa o processo, uma coisa com outra. Eu hoje tenho estudado muito os detalhes da potencialização das coisas, principalmente do ponto de vista parapsíquico, do ponto de vista multidimensional. Então, essa potencialização, eu já cheguei à conclusão que começa pelas nuances, são coisas bem significantes. Então, por exemplo, a triscagem de uma pessoa, o problema de uma pessoa ser ectoplasta, isso tudo junto com outras coisas muito sérias. Agora, você veja bem, o processo do ectoplasta, o cara sendo doador universal de sangue, ele sendo ambidestro, ele tendo capacidade taquirritmíca, ele pode ser até sampaco, está entendendo? E por aí vai, pensa bem,
nessa interação de tudo isso, a conjunção de todos esses fatores, como é que fica a pessoa? Agora, eu penso que vocês têm que estudar isso cada vez mais, que pode ser que no próximo corpo que vocês vão ter, que pode ser ter macrosoma, pode ter paramicrochip, pode ter essas coisas todas. Vocês já vêm, então, estigmatizados para não escapar do serviço. Agora, eu penso que muitos de vocês não vão, vamos dizer, tirar o corpo fora disso. Pelo contrário, vocês vão até sugerir que aconteça isso com vocês. Só para firmar, entende? A jurisprudência no corpo que eu estou falando no caso, no holossoma. Eu acho isso importante. Agora, com isso, vamos ver o que vai dar, porque muitos de vocês possivelmente vão começar a criar, se já não tem, identidade extra. Como é que fica? Agora, eu vou observar vocês, que eu quero ver tudo. Então, depois lá eu posso fazer o paraclube das dragonas parapsíquicas. Vamos ver quem é quem, como é que fica. Gente, isso tudo parece uma ilusão. Parece que eu sou visionário. Aqui, ó. Não sou, não. Não tem sua razão. Isso aí que você está falando vai ser um fator de identificação da Max ProX, né? Cada vez mais. Agora veja, essa Max ProX, ela vai ficar de uma tal maneira que daqui a pouco nós vamos fazer concorrência aos 16. É isso que eu quero que vocês façam concorrência para os 16, se for para lá. Isso aí é o máximo. Gente, não parece uma brincadeira, mas vem cá, mas não tem lógica. O pior é o seguinte, vocês não podem tirar o corpo fora disso. São os novos bondes. Tem né? Ô Adélio, você que eu escuto você, se o Adélio falou, a água parou. O que você acha? É possível, Adélio? O trio paradador vai ajudar nisso. Motivação minha para vocês? Eu não acho que é tão motivação, não. Isso é que é fazer vocês pensarem com discernimento, lógica, você está entendendo? E muita ponderação correta. Professor. Eu acho que é. Agora, veja, pensa só comigo, Rosa. Vamos supor que eu pego a taquirritmia e aplico nessa elaboração de pensamento. Isso aí seria uma conclusão taquirrítmica. Eu estou pensando mais rápido que vocês naquilo que vai acontecer. Isso, dentro da prospectivologia. Tudo é lógica. Se ele lá falasse qualquer coisa, se desse conta, eu ia falar isso. Ó, você não está entendendo nada. Eu estou usando a taquirritmia dentro da prospectivologia. Você entendeu, né? Agora, Paulo, de que forma a gente poderia fazer essa concorrência com os 16? Seria na quantidade, na qualidade? Não, seria que é? A coesão correta da equipe extrafísica. Uma coesão cosmoética, super equilibrada, harmoniosa, exitosa. Aí, meu chapa, acabou. São esses 16. Agora, por exemplo, nos 16, vamos supor que não sejam todos, que seja 8. Já é demais. Já é muita coisa. Tudo ali, ó, entrosado. Isso é que é sinergismo. Porque quando você fala concorrência, obviamente que não é uma concorrência, está falando mais metaforicamente. Exemplo, eu não sei, mas tem uma coisa agora, olha o taquirritmia de novo. Eu não sei, por exemplo, por que é que esses 5 parapreceptores estão juntos. É lógico, eles devem vir para cá para fazer algum educandário ultra avançadinho. É terrível, sei lá o que eles estão estudando. Entendendo? Legal isso. Não, pensa nisso. A taquirritmia E interessante. de elaboração de pensamento. Então, quer dizer, já é uma atuação do ponto de vista de Max ProX, pegando esses 5 aí, já fazendo alguma coisa de maneira antecipada, né? Para preparar o terreno. Agora, gente, tudo isso que eu falo para vocês, vocês riem hoje. O melhor é quem ri por último. Eu vou morrer de rir de vocês mais tarde. Vocês vão rir depois. Vocês vão rir depois. Eu tenho minha razão
Há uma certa lógica no que eu estou falando aqui. Viu? Vocês podem rir. Eu sou o bufão da conscienciologia. São pessoas felizes. Mas o que foi, Cris? Então, o senhor falou que um fator que vai contribuir para essa concorrência, né, com os 16, seria uma coesão correta, do ponto de vista extrafísico, é isso? Eu entendi bem? Como é que é isso? Primeiro extrafísico. Mas Primeiro não é isso. extrafísico. Tem que haver uma empatia interconsciencial no grupo, de tal maneira que mesmo o povo vindo para cá, aquilo vai ter uma repercussão multidimensional, positiva. Isso muda tudo. Então, Agora, por exemplo, quando eles ficam com muita afinidade, trabalhando tudo junto, por exemplo, eu sou desconfiado, né? Nasci em Minas Gerais, né? Mas sou desconfiado desses 5 parapreceptores. Por que eles estão juntos? Não, mas os 5, eles vieram aqui juntos. Estiveram examinando tudo junto. Parecia uma junta médica no exame deles. Isolada, né? Porque normalmente você comenta de consciência, apareceu o Hércules, apareceu tal. Não, mas os 5 de uma vez. Agora você sempre fala deles 5, os 5. Não, porque eles vieram aí a primeira vez, os 5 de uma vez. Agora, Eu conheci os 5 antes. O Zé conhece. essa empatia interconsciencial, ela é criada, ela é É o fomentada a rapport partir... que foi feito através dessa convivência ali permanente, vendo os mais diferentes contextos. Sim, mas isso durante vidas. Isso a gente não sabe. Não Quanto sabe. mais tempo, melhor. Quanto mais tempo, Mas melhor. tem uma coisa, às vezes não precisa de tanto tempo. Então, Se não é... Por que não precisa? Agora eu te Porque aqui a pergunto. qualificação do... Não. Vamos raciocinar mais um pouco. Por quê, João? Olha lá, ele pegou. Tá. A taquitimia apressa tudo. A hora que eu falo que vocês vão mudar muita coisa, que vocês riem, vocês não pensam em taquitimia, por isso vocês erram. Agora, coloque a taquitimia nisso. É como se eu colocasse um aditivo na gasolina. Então, o combustível, a volicionina de vocês, vai funcionar mais rápido. Perfeito. Pensa nisso. Como é que fica? Há um upgrade, o the best. Você está entendendo? Aquilo que vem é o máximo. Então, desculpe, Rosa, então aqui no nosso caso, quanto mais nós acelerarmos esse processo da taquirritmia, melhor. Melhor para todo mundo, é o que eu falo. Vamos estudar, vamos fazer anotações. Um dos negócios que pode ajudar muito é isso, anotação. Começa por aí, o registro, para a pessoa pensar mais. E outra coisa, com o tempo, quando puder, entrar no turno mental somático, esse aí acelera tudo. Devido à madrugada. A madrugada não é bar de Copacabana. Presta atenção, é outra situação. Vamos entender como é que é. Entendeu? Não é a turma de boate. Então, essa madrugada é outra condição. É um processo de restrição de todos os problemas dispensáveis. Então, você restringe, você corta aquilo, você dispensa. E fica com o essencial. Então, isso é muito sério. Agora, para nós, a madrugada é a coisa mais séria que tem na vida humana. Por quê? É quando tem menos aquilo, como é que chama o verbete ontem? Fator interferente. Tem menos fatores interferentes, o fato interveniente. E isso vai permitir uma concentração maior, um megafoco maior. Tem lógica isso que eu estou falando? Totalmente. Então, se tem lógica, começa a pensar através dessa lógica. Tá. E põe a taquitimia aí dentro. O que você queria? Você comentou dos 5. Escuta, você fez um curso, agora eu falei com ela que ia te falar. A gente pode chegar perto de você e pensar, ou você já anula o mental soma da gente com esse super curso que você fez? Não, tá tudo certo. Eu estudei muito o esfenoide lá. Dissecamos o Você esfenoide. está começando a mexer, sei lá, você está mexendo no meu mental soma aqui agora. O cara começou a trabalhar muito com esfenoide, sai de baixo. Daqui a pouco ele anula, ele obnubila, ele ofusca a sua presença aí. Como é que fica? Imagina. Aí você comentou dos 5, que eles talvez façam algum educandário. Certo. Você acha Não, que... isso é uma alguma suposição coisa. minha. Vamos pensar o que é que pode acontecer disso.
5 parapreceptores juntos, o que vai sair? Alguma escola, né? Algum troço, alguma coisa, algum ensino, algum atares. Ataristologia, de algum modo. Dentro dessa hipótese, você acha que eles vão funcionar mais ou menos como os 16, vão para a China, ou eles vão se agregar a Cognópolis? Eu não tenho a mínima ideia. Não, mesmo isso aí é hipótese, eu não sei de nada o que eles estão vendo. Você sabe, eles não me falaram, eu também não perguntei. Eu estou de olho. Mas você chegou a ver se eles estão próximos de ressomar, ou também não sabe? Também não sei. Agora, ó, esses aí são fortes. Você falou que eles são da linguística. Sabe aqueles caras que a gente falava dos jurisconsultos? Ó, eles aí são muito mais fortes. Interessante. É gente de alto nível. Então a linha deles é mais essa de ser da advocacia das leis. É tarístico. O E processo tarístico. Da linguística. É educação. Qual é a diferença deles para o magíster? Qual é a linha do magíster? Por que o magíster não integra esse grupo? Eu não sei, vamos perguntar para ele. Porque esses 5, vamos supor que esses 5 eram mestre-escola. O magíster era o homem da aula de sapiência. Sabe o que é aula de sapiência? O magíster está acima, então? A gente não sabe como é que é a situação, mas eles aí também eu não sei. Se no meio desses 5, às vezes tem um que é até superior. Na hora que reúne lá o conselho, sabe, deles, quer dizer, o colégio invisível deles, aí, do Roberto, ou se não, o conselho do Pedro, sei lá se ele não se manifesta na frente, ele está dirigindo a reunião. Pode ser que ele que seja, né? Nunca se sabe. Pode ser que ele não, porque você tem um lá dentro também que eu já não sabe que pode ser assim. Na época você falou que ele tudo ajudou muitos ex-epicons, o magíster, na época você falou que ele tinha relação com isso, pode ser. Você devia ver o que é. É gente boa. E qual que é o nível evolutivo, mais ou menos, dos parapreceptores? O que você acha? Eu penso que esse povo todo está acima das coisas todas que eu conheço aqui. Se eles estão acima disso, então, talvez Semconsciência para lá. Eu não sei. Mas eles têm capacidade para isso tudo. Agora, em matéria de taquitimia, eu sempre tive vamos dizer, muita atenção para isso. Mas hoje eu quero ver se eu aprofundo mais o processo da taquitimia na elaboração da parasemiologia. Você está entendendo? A paranamnese. Então, examinar primeiro isso para depois ver o resto. Porque a hora que você consegue localizar um nível de taquitimia da pessoa, aquilo esclarece mais o resto. É um fator sine qua non. Entende? É quase que de abertismo consciencial amplo, vasto, grande. Então, muda tudo. Sim. Aí volta lá na instantaneidade consciencial. Essas consciências, elas já têm isso, essa instantaneidade consciencial. Okay. Aí como é que, elas são relampagueantes. Isso. Então, tudo é o processo do raio do Ólimpo, dos Zeus. Sim. Aí ela chega... Aquilo lá no fundo, aquela turma que teve a lenda, que criou o negócio todo, eles devem ter visto isso porque viram alguma consciência elevada agindo com essa rapidez. Por isso que deu o negócio que o raio de Zeus, do Ólimpo. Entende? Tá, aí uma consciência dessa chega perto da gente. Como é que é essa interação? Às vezes ele não aparece nada, né? Ele esconde as garras. Não, mas quando ele quer passar alguma informação. Aí ele ilumina você. Ele faz uma... Aí é a extrapolação, por exemplo. Ele faz o que pode, é a extrapolação. Eles têm capacidade para isso. Uma coisa é essa. O professor Vicente Lopes Pérez, ontem ainda estava conversando sobre ele lá com a minha irmã, o negócio todo, que ela conheceu bem, a minha sobrinha também conheceu bem ele. Ele era uma pessoa fortuna. Chegava no lugar, tinha muita força presencial. E muito sério, entende?
Mas ele conseguia colocar na cabeça da pessoa, pela disciplina e a situação, aquilo que ele queria que a pessoa entendesse. Ele tinha capacidade para isso. Até um certo ponto, aquilo era um tipo de taquitimia. Desses professores todos que eu vi por aí, ele era um dos mais fortes, não sei. Aquilo vinha. Ele fazia ali, ele pinçava, ou colocava um raio laser na pessoa para ela entender a situação. Isso é taquitimia. É a capacidade de adaptação ao nível do outro. Então, por exemplo, você está com uma lâmpada aí de 500 velas, mas a sua lâmpada lá que você vai trabalhar, o cara só tem 40. Então, como é que fica? Ele não pode obnubilar aqueles 40 dele. Então, ele reduz tudo, fica na base só de 60, para passar os 40 para o outro. Entende? O negócio deve ser alguma coisa nesse sentido. Eu não sei como. Né? Isso tudo é hipótese, tudo isso é elaboração apenas metafórica. Aquela simbologia da mão do professor puxando a mão do aluno, né, para cima. Consegue alcançar. O processo é esse. Agora, o ideal não é de cima para baixo, é de igual, mesmo nível. Horizontalmente. Você quer dizer? Em 100 Hz e a gente está lá em 2 Hz. A diferença não, é pior do que isso. É você pensar numa coisa e ele pensa naquela coisa, mas por 10 ângulos diferentes ao mesmo tempo. Então, ele vai e localiza. Qual o ângulo que você está falando? Então, eu vou falar 1 segundo, já vai ajudar. Mas ele precisa de falar mais 8, que ele não falou. De modo geral, é isso. Vocês não veem que aqui, de vez em quando, eu faço isso? Pequenininho eu já faço. Conforme a situação, a pessoa que chega totalmente de jejum, né? Eu faço, às vezes, uma piada, brinco, falo aquela coisa toda, mas procuro esclarecer o próximo passo da pessoa. Porque não adianta você pensar no 5º step, o 5º passo, o 5º degrau, o 5º patamar. Não adianta. Isso tem a ver com aquele exemplo que você dá no Projeciologia do giz, né? Cada um vendo por um ângulo. Né? O geólogo vai ver de uma forma, o químico vai ver de outra. O giz em cima da mesa. O giz em cima da Cada ângulo mostra uma sequência, um flanco. E às vezes o flanco é totalmente diferente do outro. Isso aqui é o brabo. Tem até os antípodas, há uma antipodia entre um e outro. Isso tudo tem que levar em consideração. Agora, a cosmovisão é isso, né, Valdo? Começa a incorporar todos esses... A cosmovisão é mais do que isso tudo que eu falo. Agora, é só a pessoa começar a funcionar que ela vai ver como é que é. Então, por exemplo, o diorama, aquele negócio daquele tubo que você olha também e vê, como é que chama aquilo? Caleidoscópio. Aquilo é fichinha perante o processo da multidimensionalidade do processo da cosmofisiologia. Entende? Agora, outra coisa também é aquele negócio daquela coisa que abre com todas as moedas de uma vez só. Como é que chama? Todas as moedas? Aquilo. A cor do copo. Outra coisa também é aquele negócio da luz que cai e que vem do arco-íris. Lá no fundo tem uma coisa. Prisma. Não, é o fundo do arco-íris. Tem até uma lenda. Pote de ouro. Pote de ouro. Pote de ouro. Então, veja, tudo isso tem ali alguma coisa nesse sentido, para a gente entender. Agora, tudo é metáfora da história, mas tem relação. Você citou ainda há pouco a questão lá da mitologia, que possivelmente eles pescaram alguma coisa e traduziram isso, criando o mito lá do raio de Zeus. Que a força maior é o raio, né? Por causa do processo da ideia. Eu tinha observado aqui e ia perguntar justamente um pouco nessa linha, na tabela, página 21, o item 9, você fala da cópia intrafísica esboçante e matriz extrafísica exemplar. Certo? Uma teoria clássica lá do Platão, a teoria do mundo das ideias, onde a ideia que estaria lá, o conceito estaria no mundo das ideias e aqui seria uma cópia disso. Até certo ponto é um pouco isso aqui que você está falando. Até um certo ponto é isso. Nós somos sempre filiados ou filiais. A matriz é sempre lá. Quer dizer, você está Loche, mas você não é o Loche. Então, por aí a gente vê o resto tudo. E não tem jeito de ser diferente. Então, por exemplo, o ator entrou no palco, está representando o personagem.
Ele está interpretando. Ele não é aquele personagem. Acabou, não tem jeito. Ele saiu às vezes eu estava interpretando um homem riquíssimo. Ele sai e não tem dinheiro nem para pagar um copo d'água. Está entendendo? Então, isso tudo é a nossa condição, do jeito que é que nós somos. Então, as aparências enganam e o processo da intrafisicalidade é terrível. Tem que pensar muito. Agora, cópia intrafísica, o pior que eu falo é o seguinte, esboçante, mas está certo, é esboçante perante a matriz, perante a peça titular, entende? É esboçante, porque já esboça o que vai ser a realidade oportunamente. Gostaria de alguma indicação de literatura sobre os processos de ectoplasmia e de que modo trabalhar isso. Olha, qualquer coisa aqui você teria que consultar a nossa biblioteca, que tem a maior coisa que eu conheço sobre ectoplasmia no mundo. Foi muitos anos, muitas décadas para eu formar essa bibliografia que tem aí na Holoteca. Esse é o melhor lugar. Agora, o mais, pega na enciclopédia e olha a palavra ectoplasmia, que às vezes você vai ter alguma informação. Não sei se o senhor vai poder me ajudar, mas estou formando minha opinião a respeito da greve nacional de professores, servidores e estudantes das universidades públicas. Gostaria de saber qual a sua visão sobre esse acontecimento. Olha, aí é preciso de ver se essa greve é, vamos dizer, justa. Parece que é, né? Até o motivo, pelas coisas que eu vi aí, parecia que era. Se ela é justa, você deve entrar. Agora, se não for justa, aí é que tem que ver. Ao assistir através das bioenergias, o mais inteligente é, procurar sempre o acesso às centrais de energia. Mas se puder, a da sabedoria ainda é mais séria ainda. É a da verdade. 2, ficar atento para ver se o acesso está disponível e então utilizá-lo. Esse já está fazendo a técnica. 3, apenas se concentrar na exteriorização e na intencionalidade e permitir que o máximo mecanismo assistencial encaminhe o resto. Essa última é o mais inteligente, de tudo que você falou aí. Entra nessa. A terceira é boa. Fica de olho. Na hora que o máximo mecanismo deu, né, uma insinuação, você entra. Raul, você comentou aí dos 5 preceptores e que uma possibilidade seria a criação de um educandário. Mas também tem muita influência hoje, por exemplo, de determinados sistemas ou abordagens dentro da educação. Por exemplo, socioconstrutivismo, com Piaget, com o Vygotsky e tal. Será que eles também não poderiam trabalhar alguma coisa nessa linha? Não especificamente de uma instituição, mas de um sistema de ensino, de uma abordagem de ensino? Sabe lá, se esses não eram os caras que inspiravam os outros a fazer isso, eles estão muito lá na frente. Esses caras são muito superiores aos Zéfiro. Em matéria de instrução dos outros, etc. Eles são especialistas nisso. Eles não são professores de consciex para consciex, não. Eles são professores também de consciex para consciência. Então é aquilo do espírito comunicante. A consciex que se comunica para dar instrução, que é o trabalho do Zéfiro. Eles são superiores ao Zéfiro nisso tudo. Eles sabem mexer com isso. Pensa bem. São mestres. Não são mais mestres escola, eles são maestros da história. Alto nível. Agora, eu não sei mais nada, né? Por isso que é que eu desejaria saber mais. Vamos ver com o tempo. Quando a gente precisar de saber, eles vão falar. Ou alguém vai falar. Né? Você acha que eles vão ressomar aqui na Cognópolis? Não, qualquer coisa que você quer fazer, já um abaixo assinado. Sem dúvida, eles aparecer, a gente recepciona eles. Um manifesto. Manifesto. Os 500, aqui os 500. Não, mas falando sério. É o Conselho dos 500 do que você está fazendo aí uma reivindicação. Do que você está vendo, o movimento deles é para alguma coisa por aqui. Aqui que eu digo... Não, eles estão olhando muito ultimamente aqui, a gente não sabe por quê. Não é para ir para a China, de repente, mas é coisa por aqui.
O mundo é maiorzinho um pouquinho do que aqui, né? Professor. Sim. Aqui. Por favor, na página 21, o item 5 e o item 10. O item 5, cerebelo, psicomotricidade, o paracérebro, predomínio. Isso. E o item então, 10, a mesma agora coisa. o número 10. A dinâmica cerebral fisiológica e a parafisiologia paracerebral otimizada. É uma coisa que explica a outra. Sim, pois é, mas de que maneira a gente compreende e otimiza mais essa parafisiologia do paracérebro? O caso todo aí é ver, por exemplo, a dinâmica do seu pensamento, o modo de você se exteriorizar, sua autoexpressão. Como é que fica, por exemplo, o seu problema de psiquismo para expor uma coisa com lógica, racionalidade, de maneira cosmoética, objetivando a evolução daquele momento. É assim que aparece aí a parafisiologia. Professor, me ajuda a compreender um aspecto. Por exemplo, existem as nossas reações instintivas, né? De bicho, aquela coisa que nós estamos acostumados. Como é que a gente acessa o paracérebro? Por exemplo, um nível, uma quintessência, um nível de discernimento avançado, já é um acesso constante a hora ao que você paracérebro? não tem muita interferência de emoção, você aí está com o paracérebro, você está com o mental soma mais puro. Não há tanta interferência emocional. Então, aquilo fica nítido, mais tranquilo. A mega euforização, vamos dizer, assenta essa condição. Se uma pessoa chega na mega euforização e domina o processo, ela já está bem dentro do universo paracerebral. Pensa por aí, tem que ser assim. O mais ainda tem muita moldura, muita coisa que a pessoa perde tempo. Isso é problemático. Então, aqueles cons magnos, aquela mega ideia, aquela ideia fora do padrão, um pouco no acostamento pois associado. O neoverpon, neoconstructo avançado, que clareia, que vem aquela ideia que é um clarão, como se fosse um holofote, clareou toda a escuridão que havia antes. Isso tudo aí é processo direto, problema de paracérebro. Beleza. Agora, a serendiptia, geralmente, ela se manifesta pelo paracérebro direto, mas esporadicamente, de uma maneira de extrapolacionismo. Como assim, professor? Me ajuda a entender. Então, por exemplo, a pessoa teve uma ideia súbita, relampagueante, o estado de Vieira, aquilo apareceu, pessoa. Isso aí é processo direto do paracérebro. Aí seria vamos dizer, o raio, você está entendendo? Do Zeus, lá do Ólimpo. Professor? Sim. Você poderia estabelecer um paralelo ou falar sobre a interação entre a taquirritmia e a paratecnopensenidade interassistencial? Que aparece bastante aqui no verbete, aqui a questão da paratecnicidade. Sim. A tecnicidade aí da história e tudo mais mostra as coisas que transcendem o nível da matéria. Agora, a taquirritmia, ela pode funcionar aqui na matéria e pode funcionar além do processo da matéria. Quando ela funciona além do processo da matéria, tudo se intensifica, aumenta, a situação é outra, o resultado é melhor. Então, o caso nosso, às vezes, ainda não é de exercer essa realidade ou vivenciar essa realidade, mas a gente começar a ter uma visão teórica dessa realidade, já é uma vantajona. Vamos raciocinar para ver se a gente entende isso, pelo menos teoricamente. Já vai ajudar demais. Está claro? Qual é a dieta ideal para o ectoplasta tenepsista? Isso não tem. Desde que uma ideal seria, para melhorar as energias, é a pessoa não comer só carne vermelha, evitar, se for possível, essas coisas, evitar o processo de muito problema, assim, de gordura e outras coisas mais. Isso para melhorar o estado geral da pessoa. Porque a ectoplastia, isso varia muito, não é a dieta. É o jeito da pessoa,
o modo dela raciocinar, dela pensionizar, a intenção que ela tem, o modo dela agir. Que alimentos devemos usar e quais devemos evitar ou moderar o uso? Olha, negócio de alimentos, você tem que procurar um dietista e conversar com ele de acordo com o seu médico, para ver se você deve usar aquilo ou não. Alimento é igual remédio. Remédio está cheio, é uma drogaria. Tem remédio que mata e tem remédio que salva. Alimento é a mesma coisa. Tem alimento que mata e tem alimento que salva. Procura aqueles que podem salvar a sua vida para você ter uma longevidade maior. E evita aqueles que podem matar você até amanhã. Vai com calma. Seja remédio ou alimento, tudo é assim. Lembrando que todo mundo tem alergia. Precisa de saber qual tipo de alergia e quando é que ela vai aparecer ou de que modo que foi. Todo mundo tem intolerância alimentar. Precisa de saber ao quê, a quê, por quê. E por aí vai. Cada um de nós é desse jeito e ninguém escapa disso, não. Isso é da natureza humana e da fisiologia do corpo. Esse tema da taquitimia sempre me intrigou, pois embora tenha às vezes afeta meu sono, pressão, equilíbrio, yin e yang. De que modo harmonizar a taquitimia com a pressão alta e outros sinais de estilo de vida no soma? A primeira coisa é isso aqui, ó. Não pode tremer. Ó. Então, para você ter velocidade, você tem que ser quieto. Você tem que dominar a inércia. Agora, de que maneira posso harmonizar a taquitimia a uma vida saudável? O problema todo é esse. De que modo harmonizar a taquitimia com pressão alta? Então, veja, a pessoa tem que ver, primeiro, você tem que tratar da sua pressão, né? É hipertensão arterial, tem que ver como é que é isso, por quê e tal. Na página 18, Pensenologia, o holopensene pessoal da paratecnologia. Como desenvolver um holopensene pessoal paratecnológico e que esse tem a ver com a dualidade contrastante. O problema todo é o seguinte, essa dualidade contrastante ela é muito importante na relação entre consim e consciex. Não só a vítima com o assediador, como também o assistente com o amparador extrafísico de função. Então, isso é importantíssimo para todo mundo. Agora, esse holopensene pessoal paratecnológico é a pessoa desenvolver todos os processos de energia e de parapsiquismo. Ela desenvolvendo, ela chega na paratecnologia junto com o amparador de função. De modo que uma coisa que pode organizar isso e colocar mais rapidez no processo é a prática diária da TENEPS. Isso pode ajudar muito a pessoa. Pensa por aí. O que tu queres? A taquirritmia e o parapsiquismo, eles são concrescentes, eles crescem juntos ou um puxa o outro? Como é que é? A taquirritmia com o parapsiquismo. O que tem? Eles crescem juntos, porque eu fiquei pensando o que ajuda o quê? Não, o parapsiquismo cresce. Agora, com o tempo, ele pega o taquipsiquismo e vai indo pouco a pouco. Então, mas isso é a vontade da pessoa. Agora, não é só a vontade, é preciso ter autoconsciência, lucidez, hiperacuidade. Agora, o que é o processo da taquitimia? Aquilo que eu falei, é a hiperacuidade instantânea, autoconsciente. E você tem que estar predisposto, né, também, aberto. Não, a pessoa já criou aquilo. Ninguém adquire taquitimia de um dia para outro. Precisa assentar um acervo de vivências para a pessoa dominar isso com calma. A primeira coisa que a maioria precisa é acabar com a velocidade, para depois ela adquirir a velocidade. Porque a velocidade que as pessoas têm geralmente é de impulsividade, é instintual. Isso não adianta. Ela tem que sair para um nível de discernimento. Se não for discernimentológico, não adianta nada. Então, parapsiquismo é um item importante para... tudo ajuda muito. De vida está na ponta das coisas, né? Dentro do processo da dimensão, é o que faz a relação multidimensional, interdimensional. É seríssimo. Professor, Sim. aqui.
Uma pergunta ainda sobre a questão do paracérebro. A aquisição de novas sinapses, a fixação de novas maneiras de atuar, isso tem que ser encriptado, tem que ser fixado no paracérebro para que a pessoa então consiga modificar e realmente efetivamente pouco a pouco, atuar. né? Não é só, é a tendência da vontade e da intenção da pessoa. Sim. E ela mudar o temperamento. Isso aí afeta o temperamento da pessoa. Sim. A pessoa tem aquela vontade ferrenha, forte. Agora, ó, o ideal para nós todos é chegar um dia que a gente não pensa mal de ninguém. Sim. Você pensa no mal com relação a todo mundo, inclusive a você. Mas você não vai pensar naquilo incriminando alguém. Sim. Se nós chegarmos nisso, já é uma grande coisa. Isso é o caminho da taquiritmia. Agora, ó, no início, a taquiritmia se manifesta sem velocidade. Vê se vocês me entendem. É apenas uma condição de pensene, de muita tranquilidade, muito equilíbrio, muita harmonia e, no caso, muita sabedoria, muito discernimento. Que depois aquilo se intensifica em matéria de velocidade. Agora, isso primeiro aparece devagar, até assentar e dominar o contexto do seu micro-universo consciencial. Depois aquilo toma um rumo com velocidade maior. Então, no início, o processo é totalmente alternante. Aquilo vem, para, torna a vir, até que aquilo fica contínuo, é necessário muita vivência e o acerto das vivências que eu estava falando, não tem outro jeito. Agora, ó, uma boa parte de todo mundo que passou pelo curso intermissivo já tem uma primeira premissa, uma primeira base, um assentamento inicial para ver o que faz com isso. Já é o início. Então, aqui, a maioria já está com predisposição adequada para alcançar já alguma taquiritmia inicial. Deixa eu ver, só para clarear. A pessoa, por exemplo, impulsiva, ela age sem pensar e acaba errando. A taquiritmia, ele já exercitou atributos. O que é? A primeira coisa que ela tem que acontecer é ela ficar tranquila. Então, é o contrário. Primeiro, ela fica tudo tranquila. É aquilo que eu falei. Ela sai da inércia do cadáver para ficar um foguete depois. A jato. Está entendendo que é a taquiritmia? Agora, ó, a taquiritmia, olha o paradoxo, sem tremer. É a aceleração da cosmoética, a aceleração do que é correto. Agora, pensa bem. Você pode ter uma ideia e raciocinar sobre aquilo para você entender. Você demorou 5 minutos para entender. Agora, vai chegar num ponto que você começou a pensar demais naquela ideia. Em alguns segundos você já pensou o que é tudo, já alcançou a ideia, já fez conotação com tudo, com aquela ideia, com o resto que você precisa. Por isso que o negócio tem que ir devagar. Não dá para acelerar o processo ou passar o carro adiante dos bois. Tem que ir devagar e sempre. Valdo, a gente tem uma taquiritmia ainda básica, que veio do curso intermissivo. Depois vai acelerando essa taquiritmia, que você falou que o processo é vagaroso. Qual o principal fator disso para você? O principal fator aí é a lucidez, né? É aquilo que eu chamo da lucidologia, autolucidologia. Como é que você fica com a hiperacuidade? Uma das palavras que tem mais na enciclopédia é a palavra hiperacuidade. Pode pegar, que você vai ver. Então, é um processo... De cara eu falo para você, tem mais de 1000 vezes. É um processo de discernimento mental somático, mas na Agora, prática... a maioria lá está assim, hiperacuidade evolutiva. Mas você mexeu... Hiperacuidade cosmoética. Hiperacuidade existencial. Hiperacuidade intelectiva. Pode olhar, a enciclopédia está cheia dessas expressões. Outro dia eu procurei auto-hiperacuidade. Não faz sentido. Eu fiquei querendo saber por quê. Porque você tem autolucidez, não tem auto-hiperacuidade. É porque a hiperacuidade já pressupõe que seja da pessoa. É lógico, não tem outro jeito de ser, né? Diferente. Porque se você vai falar em hiperacuidade coletivo, varia muito. Para chegar num nível desse é muito difícil. Agora, a gente fala, né, em holo, maturidade, essa coisa toda para todo mundo.
Walter, eu continuo em dúvida. Hiper já é um troço alto, elevado. Eu continuo em dúvida. Você mexendo com o mental soma, com o discernimento, é lógico. Mas, na prática, o que você atua na prática? Primeira coisa, não tremer. Segunda, raciocinar tudo com racionalidade. Quer dizer, pensionizar tudo com lógica. Sem tremer, sem pressa. Devagar, sem pressa. A falta nada de assodamento de Brasília. Mas é o paradoxo. Tudo devagar. Tá, mas não interessa se é paradoxo, se é tautologia, se é contradição, a vovozinha. Não, é que você interessa a pessoa entender isso. Porque você, com calma, devagar, você consegue atacar ritmo. E outra coisa, não adianta ela querer cuspir para cima e achar que ela está mais do que isso. Se ela não domina, ela não está. Tem que dominar e não adianta. Então, a primeira coisa, se a pessoa chega e está assim, acabou. Vamos conversar sobre outro assunto, porque esse ainda não chegou. Nós não estamos ainda com capacidade de debater isso aí. Vamos falar em outra coisa. Vamos falar alguma coisa psicomotriz, alguma coisa. Mas não adianta. Então, vamos, como diz o cara aí, eu posso baixar o nível? É assim que a gente fala. Que, às vezes não precisa nem de pedir, porque a pessoa já está num nível baixo que não adianta você querer puxá-la pelo pescoço. Você pode asfixiá-la. Tem que ir com calma. Valdo, sim. Aqui no B. Aqui na crescendologia, você podia colocar o crescendo estado vibracional, na página 19, estado vibracional, mega euforização central extrafísica da energia? Pode, mas isso tem em outros verbetes aí que a gente já explicou tudo. Mas tem esse crescendo existe. E a sinergismologia também existe. Sob hiperacuidade tem um monte de coisa na sinergismologia. Tem vários focos, várias abordagens. É por aí. Você está certo. Tá. Você podia dar um sample, um pré-libar da central extrafísica da energia? Como é que é? Um sample, um pré-libar da central extrafísica da energia de lá? Você quer ter, assim, alguma coisa de lá? Então, vamos só pensar. Eu vou primeiro mostrar o meu. Olha só. Isso aqui é o meu. Agora, isso é o meu, hein? Está sentindo alguma coisa ou não? Alguém aqui está sentindo daqui para lá? É porque quem está na linha de tiro é essa turma aqui, tá certo? Então vamos ver. Isso aqui é o meu, eu vou sintoniza bem e ver a qualidade de bicho da minha energia. Agora, vamos ver aqui se o numerador passa aqui, peraí. Bem, já vai, agora é com ele, Mudou alguma coisa? Agora vamos ver se a gente sintoniza aqui, peraí. Agora. Mudou alguma coisa? Acabou. O problema é esse. Aí você tem 3 variações, bem claro. Eu explico essas coisas faz 60 anos. A maioria fica por isso mesmo. Ninguém procura, às vezes, fazer raramente a pessoa procura fazer para entender isso bem. Quando faz arco voltaico. Agora, o problema é que isso não dá, você está entendendo? Não faz espetáculo. É tudo em silêncio, tudo quietinho, calado, anônimo, não levanta poeira de ninguém, pelo contrário, ajuda, mas no silêncio. Então, isso não dá ibope. No arco voltaico, normalmente a gente faz uma sintonização, né? Quando se você faz aí agora, você examina essa qualidade das energias. Agora, no arco voltaico, às vezes aquilo demora mais, porque aqui eu estou fazendo em alguns segundos. O arco voltaico, às vezes, já são alguns minutos. Isso muda tudo. Dá para ver mais, com calma, direitinho. E outra coisa muito séria, é a acabativa do arco voltaico. A hora que ele chega na finalização, como é que ele termina? Que você nota que acabou.
Se há um processo extrafísico, você nota que não é a sua vontade. Aquilo está contra você. Está contra a sua vontade. Isso é muito importante. Então, demarca bem a qualificação de cada um. O que é seu, o que é de fora. Vale a pena pensar nisso. O da central ainda está vindo. Continua vindo. Da central. Não, a central, a hora que liga, às vezes, eles deixam o negócio aberto. Aquele negócio do telefone vermelho. Deixar aberto, o negócio continua, né? Às vezes, vem. Abrir as... Obrigado, professor. Está cheio aqui. Agora, a gente não pode ficar só dessa condição, não, tá? Deixa eu pensar nisso. Professor, você mencionou agora há pouco, uma pessoa na internet perguntou sobre o parapsiquismo. Você mencionou que a TENEPS ela potencializa o parapsiquismo. Por exemplo, uma pessoa da minha condição, eu tenho interesse em fazer TENEPS de alguns anos, mas eu não tenho nenhum contato com o amparador e não percebo assédio. Então, para mim, estar exteriorizando, por exemplo, por uma hora, para mim, eu posso estar exteriorizando para o ar. Não, deixa eu só te falar um princípio mais sério nisso. Todo mundo que trabalha e acha que tem amparador, e está trabalhando com amparador, e não pratica TENEPS, tem alguma coisa errada. O cara vem, chega e fala para você assim, faz 1 ano que eu tenho um amparador que me ajuda. Então você pergunta para ele, você pratica TENEPS? Não. Então, eu já fico de uma orelha em pé. Uma, pelo menos. Professor, então, você quer dizer que se a pessoa começar a exteriorizar para o ar, assim, não, escuro. Isso aí todo mundo faz. Nas vidas anteriores, nós todos fazíamos. A turma de religião faz muito disso. Quer dizer, se começar a exteriorizar para o O problema é a técnica. O processo nosso é que nós mexemos tudo tecnologicamente. Ou paratecnologicamente. Isso muda tudo. Técnica, lucidez, racionalidade, lógica, equilíbrio e resultado interassistencial. Mas e como é que se a pessoa não percebe nada, como é que ela vai saber se tem algum resultado? Se ela não percebe nada, não tem nada. Então não é nada mesmo, continua bicho do mesmo jeito. Qual o problema? O problema é ela perceber. Agora, para perceber, ela tem que trabalhar. Como é que fica? Então, o primeiro passo seria desenvolver o parapsiquismo ao nível. O primeiro passo é trabalhar com as energias, estado vibracional. Aí no dia que perceber os amparadores... Não tem outro jeito de tirar o corpo fora disso. Aí. Se vocês arranjar outro jeito, vocês me falam, que se me provar que o negócio é melhor, eu passo para o seu lado. Na mesma hora, eu mudo tudo que eu faço. Então, eu estou aqui para mudar. Então, a primeira etapa antes da TENEPS é se preparar para dominar a energia. Depois que tiver pelo menos um mínimo de domínio... é bom, então não estou lá ainda. O ideal é a pessoa começar a TENEPS já sabendo o que é estado vibracional, como é que ela faz, o que é que ela aplica, assim diz assim. Se for possível, a arco voltar, quanto mais ela souber, melhor. E outra coisa, se ela já tem muito contato com outras pessoas, ela vai ter contato com o amparador de função e vai ter contato com os assistidos. Se ela não tem, sempre foi meio autista, fechada, não abre mão para nada. Eu não posso entrar, porque senão eu vou criar um débito kármico com essa pessoa. Essa besteirada toda, a pessoa não vai nunca nisso. Uma outra coisa, uma pessoa, às vezes, não é casca grossa. Ela até que domina bem as energias, mas ela não tem amparador. Tudo isso existe. Amparador, ele aparece aonde tem assistido. Se você assiste o assistido, o amparador está lá, ele aparece, ele vem. Então vamos esperar a conjugação de cada caso desse. Energia, assistência, autolucidez, não é? É possível, através do visual e da lógica, identificar uma consciência ectoplasta? Ora, aí é difícil. Tem que ver, examinar outras coisas. Quais são os principais sinais para essa identificação parapercepciológica? A primeira coisa é ver as manifestações ectoplastas dela. Se tem, como é que é, se há muitos acidentes no processo, acidente de percurso, objeto que cai, alguma coisa de ectoplasta. Só o processo de olhar para a pessoa, e lógico, é só a pessoa muito experiente para chegar nisso. De mim, isso não dá, não. O que o senhor teria a dizer da teoria junguiana
quando trata da psique arcaica, material arquetípico, inconsciente coletivo, mitologemas, grandes sonhos e marcos miliares espirituais. À luz da conscienciologia, isso é besteira? Não é tanto besteira, tem lá a sua razão de ser em certas coisas, mas já era coisa superada, né? Tudo que vem com processo onírico é secundário. Poderia explicar na página 21, item 8, com ilustre evoluciólogo, polijubilado extrafísico. Sabe, ó, esse é o Luiz que já entrou nessa. Esse aqui é que nós estamos falando que é o chamativo que o João não viu. Nesse aí. Foi o que faltou para o João dessa vez. Agora, o que é isso? Vamos entender. Uma consciência lúcida, ela está aqui. Ela é uma consciência humana, mas ela está lúcida. Então, por exemplo, essa turma toda que está aqui. Agora, tem um evoluciólogo, é aquele que é extrafísico, no caso, que é extrafísico. Então, é uma consciência que já domina a evoluciologia. Agora, ele é polijubilado. Então, ele já teve experiência já de 50 anos em várias áreas. Área da TENEPS, área da UFIEX, área não sei de quê, área da outra não sei de quê, do outro não sei de quê. Ele tem várias polijubilações. Então, e por aí vai. Várias vidas e várias, vamos dizer, condições intermissivas. Então, como é que fica? Isso aí vai longe. Por exemplo, então o cara está sem ressomar há 500 anos, trabalhando, sabendo tudo o que quer que se passa. Como é que fica? Então, ele tem vários 50, né? Em 500 anos são 10 júbilos, ou jubileus, 10 jubileus. 10 vezes 50, né? É o 10. Mas olha, quem mais? O que é que está mal parado aí? Adejar, mas vamos em frente. Na página 21, professor, aprofunda o item número 20, aproveitando aí o mecanismo da parapreceptoria. Número 20. Palco da Proex e bastidor da parapreceptoria. Bastidor da parapreceptoria. Quem gosta muito de preceptoria é a Adriana aqui, ó. Aqui. Palco da Proex e bastidor da parapreceptoria. O que você quer falar? Fala alguma coisa sobre isso. Ela gosta muito disso. É especialista em parapreceptoria. Não, é porque essa vida aqui ela é um palco, foi aquilo que a gente falou antes. A matriz é lá fora. Então, aqui é o palco e o bastidor. Quer dizer, tem várias coisas acontecendo e tudo é extrafísico. Então, lá você vai ficar por dentro do bastidor, de o que está acontecendo, das inter-relações. Aqui a gente vê tudo pequenininho, a gente só está vendo mesmo ali os atores trabalhando, está vendo o que está por trás, todo o contexto que está por trás. Então, acho que essa metáfora é por aí. Pode falar aí. Professor, o senhor estava falando aí da TENEPS, e no caso do tenepsista, que ainda é meio casca grossa. Como que faz? Como que fica nesse caso? É insistir com a TENEPS que ele deixa de ser casca grossa e fica com a casca fina, até desaparecer a casca. Esse é o caminho. Vai descascando pouco a pouco, sabe? É igual barata descascada, né? Vai limpando pouco a pouco, é por aí. Você sabe que esse negócio de casca grossa, isso não é expressão minha, não. Isso é muito antigo, sabe? Parece que isso é lá da Idade Média. É muito antigo o povo chamar de casca grossa. Você falou aí do rapport com os amparadores. Agora há pouco a gente estava discutindo aqui que primeiro tem que ser passo a passo, para não querer ir lá para os 5, se ainda não está fazendo 1, 2, 3. Mas assim, como é que é esse rapport? Como é que a consciência começa, a partir dos estudos, tudinho, vai fazendo essa ligação com esses evoluciólogos, assim, a partir do momento que ela começa a compreender deixa eu te explicar. Os grupos? Uma pessoa aparece aí, ela não sabe nada sobre nada, nem energia, nem TENEPS. Aí a gente fala para ela, tem um estado vibracional. Então ela começa a ver, reconhece que aquilo existe. Então ela começa a mexer com o estado vibracional, aplicar, ver os holopensentes, os lugares que ela aparece, os lugares, a atmosfera de vida, o ambiente e tal. Olha os objetos, começa a ver como é que é, faz alguma psicometria, ela começa a desenvolver o processo de energia.
Então ela reconhece. Aí ela começa a sentir as energias nas mãos, em certos chakras, na cabeça, banho de energia. Ela então começa a sentir isso. Vai para as dinâmicas, começa a ver o acoplamentário, vai para os laboratórios, estende o processo, frequenta curso, vê a situação como é que é. Chega num ponto, ela vai ver, cai o manual na mão dela, ela vai examinar o manual da TENEPS. Então ela examina e fala assim, não, eu acho que eu já posso fazer isso aqui, eu já tenho gabarito. Então ela começa a fazer. Passa os 6 meses de, vamos dizer, trancos e barrancos, e ela supera aquilo e começa a funcionar. Daí a pouco ela começa a sentir a presença da Consciex, que é o amparador de função da TENEPS dela. Com isso, ela vai crescendo, ela vai fazendo as coisas. E por aí vai. A coisa toda tem uma tramitação. Uns alcançam isso em pouco tempo, outros demoram um pouco mais. Tem uns que podem arranjar isso em meses, o outro vai arranjar em anos, depende do que é. Depende da pessoa. Para dominar bem a energia, a média demora uns 2 anos para a pessoa dominar bem. Agora, quando ela ver o processo, trabalhar no estudo, ela já vai começar a pensar em OFIEX, em desperticidade e por aí afora. Você entendeu, então, como é que é isso, pouco a pouco? É isso. Professor, o senhor comenta que na neossinapsologia, a aquisição pessoal de neossinapses e paraneossinapses. O senhor poderia clarear, a paraneossinapse é quando a sinapse no paracérebro, ela permanece e de uma vida para outra, ou a paraneossinapse, o que seria exatamente? A paraneossinapse é aquilo que eu chamo de megacons. Raciocina só o que é megacons. São os cons magnos. Esses é que estão fixados. Quase sempre, tudo é paraneossinapse aqui para nós, mas às vezes ela é uma retossinapse, já tem aquilo há muito tempo de alto nível. Mas, como consegue? A hora que você vem para cá, você não tem. Você tem que recuperar aquilo. Então, é a recuperação da lucidez, vamos dizer, dos níveis da sua lucidez, da lucidologia, os cons. Porque a neossinapse, ela pode ser a recuperação de uma parasinapse, vamos dizer assim. Sim. Mas a neoparasinapse é alguma coisa nova, Já é esse megacons. Então, aquilo, por exemplo, que apareceu para você nessa vida uma consciência livre. Isso, às vezes, vai criar uma paraneossinapse, que você ainda não tinha, nem como consciência. É um upgrade, um extrapolacionismo fantástico. Uma ideia extremamente... É o mais caro que tem. É Mega Sena. É uma ideia extremamente original para você nas suas vidas, múltiplas vidas, né? Tudo isso aparece com objetivo interassistencial, não aparece à toa para ninguém. Outra questão, até aproveitando o gancho aí, na tecnologia o senhor coloca a paratecnologia intelectiva assistencial. Nesse caso, o assistencial, ela seria interassistencial ou é assistencial mesmo? A paratecnologia intelectiva assistencial atuante em qualquer dimensão existencial. O que você quer? Aqui não precisa de falar em interassistencial, está na cara. Né? Isso que eu queria entender. Quando o senhor não comenta o interassistencial... Não, o interassistencial é sempre, se a pessoa tem lucidez. Mas eu estou pondo assistencial para o povo entender. Que, de modo geral, quem começa com assistência não entende o que é interassistencial, é depois. Primeiro é assistência, vai fazer assistência, vai ajudar os outros, acabou. Então, aqui tem que ser assistencial mesmo. Para a tecnologia intelectiva assistencial, atuante em qualquer dimensão existencial. É justamente esse é o assistencial, não é o Inter. O Inter já é um ponto mais avançado. Fins didáticos. A pessoa já tem noção daquilo, já sabe o que é. A gente poderia dizer que o fim é mais didático. O interassistencial é quando a pessoa, quase sempre é o que eu chamo a atenção, é isso. É quando a pessoa já é mini peça do Max Mecanismo. Ela aí já virou profissional. Ela já é veterana. Já não é jejum mais. Ok. Pode falar. Pergunta do Adélio, eu sempre tive querendo, já perguntei várias vezes para o senhor alguma coisa assim, quando é que vai do cérebro para o paracérebro? Mas hoje o senhor falou mais cedo que a serendipitia, ela ocorria direto no cérebro.
Aí eu posso pensar, então, que quando você é consciente, mas que consegue criar um parengrama ou uma parasinapse, é que você está trabalhando naquele momento mais de paracérebro? É a hora que teve extrapolacionismo. Houve o glimpse, um lampejo, um vislumbre maior. Iluminou temporariamente. É o relâmpago que acendeu na noite escura. Acabou. Porque eu sempre tive essa dificuldade. Como é que podia os engramas e as sinapses aqui serem levadas para o paracérebro? Mas deve ter um processo lá, mas esse é um processo. O caso todo não interessa o que é e nem onde é, como é. O processo é ver se houve a lucidez na cabeça. Se teve a lucidez naquele momento. Se a consciência teve lucidez daquilo, isso que interessa. Tem gente que pode aí acender um holofote que ela não vê, ela está tão encasquetada com as coisas que não viu que acendeu uma luz lá enorme, não viu nada daquilo. Então é essa lucidez que abre a porta do paracérebro para fixar lá. É isso que é a hiperacuidade, a hiperlucidez, que é, vamos dizer, o ataque ritmia relampagueante. Que é trabalhar nesse nível, nessa faixa aí de hiperacuidade. Agora veja, o ataque ritmia, a gente tem que pensar no processo inicial do desenvolvimento. Tudo ela vai devagar e com o universo menor. Aquilo com o tempo vai expandindo. Para quem tem uma monovisão, não adianta trazer um ataque ritmia imensa. Ela não tem gabarito para assimilar aquilo. Não, a pessoa já vai achar que tem um assédio. Gente, é isso que acontece com aquela pessoa que sai do corpo e que conseguiu sair do quarto. Na hora que ela sai do quarto, o cordão de prata pega nela, porque ela está muito densa, lastreada, e ela volta instantaneamente para o corpo. Então ela chega para mim e fala assim, pois é, Valdo, você sabe, eu estava até chegando no pátio, lá perto do jardim de casa. Quando um assediador me pegou pelas costas, eu tive que voltar para o corpo na mesma hora. Era ela mesma. Me senti muito mal. Tudo era ele, não tinha assediador nenhum, não tinha nada. Então, veja, se não há vivência, não adianta. Já não pode forçar a barra. Tem que... A tramitação é devagar e sempre. Tem as etapas. O processo é etapas e não tapas. Vamos pensar nas etapas. Vamos pensar nisso. Se a pessoa corta a etapa, ela dá tapa no outro, não resolve nada. Isso é o tapa-psiquismo, não é o taque-psiquismo. Só uma curiosidade, na fatologia o senhor colocou só a própria dualidade contrastante. Isso ocorre no verbete em que momento exatamente? Por que somente o próprio verbete na fatologia? A dualidade contrastante é a diferença que você nota entre você e o transmentor, por exemplo, na manifestação. Isso ocorre na hora que vem a luz na sua cabeça para entender algum relacionamento, alguma ideia entre você e ele, uma condição que aconteceu. É aí que vem a dualidade contrastante na prática, objetivamente. O fato de o senhor colocar somente ela na fatologia é para enfatizar isso ou faltou estressar aqui, faltou colocar mais assunto, faltou colocar mais... Para a pessoa pensar nisso, né? A dualidade contrastante, chamar a atenção. A pessoa tem que entender o que significa essa expressão, senão não vai. Já é dual e é contrastada, quer dizer, o negócio é sério, contraste, dual, já cria problema. Uma coisa só já é um problema, se junta duas, piora mais. Agora, aí é o binômio, né? É um binômio. Tudo tem que pensar como é que fica. Taquirritmia, na verdade, para a consciência já madura e tudo, é um atalho para o mental soma, não é isso? Ela não passa
passa por um raciocínio. Não há dúvida que às corriqueiro, vezes significa um atalho e, vamos dizer, de alta expressão. Tudo isso tem. Essas coisas ocorrem. Significa que a pessoa já teve aquela vivência, ou já tem aquele conhecimento íncito, de certo modo, né? Por isso que é possível acontecer esse atalho. Agora, o que eu vejo é o seguinte: tudo na vida tem a parte da gente dominar sem fazer careta. É aquele negócio do cantor que canta sem fazer careta. Ou a pessoa que faz aquilo com o pé nas costas. Então tem aquela pessoa que já domina, que é o veterano, o traquejado, aquele que é o profissional. E tem o outro que é o inicial. Aquele que está iniciante, que é o noviço, aquele que está começando, tem que ter muito mais paciência. E geralmente é ele que não tem paciência. Então é por isso que o negócio é difícil. Agora, por exemplo, a hora que ele tem muita paciência, ele já é veterano, ele já domina a situação. Então veja, essa necessidade de tranquilidade inicial, de pacificação íntima, de, vamos dizer, reflexão serena, é que a gente precisa mais no início. E é a coisa mais difícil para a maioria. Por isso que quantas milhares de vidas, ou milhões de vidas nós já não tivemos, e a gente não domina isso até hoje. Agora, por aí você vai ver que tem muita razão a hora que eu falo. A coisa mais séria é isso aqui. Agora veja, olha como as minhas coisas são simples. E, no entanto, são complexíssimas. Isso aqui é muito simples. No entanto, é complexíssimo você dominar a situação. A mesma coisa que ele me pediu para mostrar os tipos de energia. Coisa muito simples para mim. Né? Bobagem. No entanto, é extremamente complexo para quem não está adaptado com isso. A mesma coisa, isso aqui é terrível. Se uma pessoa está assim, ela ficar quieta, mesmo que ela segura a mão, ela não consegue. Vocês estão entendendo? Então, essa diversificação de posições, a gente tem que entender, ter muita paciência, entender como é que é o outro, como é que é a reação da outra pessoa. E não querer passar o carro adiante dos bois. Tem que ir devagar, tudo sem assodamento. Então, ataque arritmia é um jeito da pessoa entender, não é a velocidade, é a tranquilidade íntima, é a harmonia interior, é a intraconsciencialidade. Isso é que é ataque arritmia. Gente, então, muitas graças e nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 64 assinaturas no livro de presença, 25 perguntas presenciais, 26 perguntas online, 22 votos presenciais e 12 votos online. Hoje teremos os recados da Rosa sobre o programa Verbetografia, a Melícia e a Aline sobre o CIP e a Mi sobre o Congresso de Verponologia. Olá, boa tarde a todos. Queremos convidar a todos, principalmente os moradores de Foz do Iguaçu, para fazerem o programa Verbetografia 100% à distância. Ele vai ter início agora no dia 22 de setembro. Ele consta de um ambiente Moodle, e dentro desse ambiente vão ficar as aulas em vídeo e textos disponíveis para estudo, aí no tempo que a pessoa tiver disponível. E nós vamos estar toda quinta-feira, de 19h30 até 21h30, por 12 semanas, assim, disponível nesse horário, numa aula online, para tirar todas as dúvidas que, porventura, eles tenham tido ao assistirem às aulas e ao lerem os textos disponíveis lá no ambiente. O que a gente vai fazer nesse período, né? Nesse programa? A gente vai dar uma visão geral da construção do verbete e a gente vai discutir, sessão por sessão, tecnicamente, como construir cada uma delas. Os contatos, para vocês fazerem suas inscrições, podem fazer na recepção do CAEC, pelo telefone 3525-2652,
ou pelo e-mail caec@caec.org. Obrigada. Boa tarde a todos. Atenção, moradores de Chapecó e cidades vizinhas. O IIPC convida você para que participe das palestras gratuitas que serão promovidas na cidade de Chapecó no mês de setembro. O tema das palestras serão: você já teve a sensação de estar fora do corpo? Uma será no dia 2 de setembro e outra palestra no dia 16 de setembro. Ambas às 19h30, no Sindicato dos Bancários, Rua Porto Alegre, 619, no centro de Chapecó. Após as palestras, o pessoal de Chapecó tem a oportunidade de fazer o CIP, para estudar as projeções da consciência. O CIP vai começar aos finais de semana, no dia 17 de setembro, lá em Chapecó. Aproveitem. Maiores informações no telefone 45, de Foz, da sede de Foz do Iguaçu, 2102-1448, ou pelo site. Obrigada. Boa tarde. O meu convite é para você se programar para estar em Foz do Iguaçu, em outubro, participando dos 10 dias da ciência conscienciológica. O que é isso? Começando no dia 7, 8 e 9 de outubro, nós teremos a 5ª Jornada de Educação, que é um evento já com todo um histórico, né? Voltado para a parapedagogia. No dia 12 de outubro, o professor Marcelo da Luz estará dando um curso sobre antidogmatismos. Na sexta-feira, dia 14, pela manhã, haverá um debate promovido pelo Conselho Científico, desculpa, o nome não é mais esse, é um outro nome, mas enfim, pelo Unicim, para estarmos discutindo as normas editoriais, os viés editoriais da Conscienciologia. E, nesse mesmo dia, à tarde, começa, então, o 2º Congresso Internacional de Verponologia. O primeiro ocorreu em 2007, então já tem bastante tempo. E, nesse período, muitas novas verpões foram estudadas, pesquisadas pelos colegas e estarão sendo apresentadas, então, nos dias 14, 15 e 16 de outubro. Fica, então, aqui o convite para vocês estarem participando. Quem puder participar de ambas, a jornada e o congresso, há um desconto, um preço bastante camarada para que isso seja feito. E venha, então, participar desse desenvolvimento da conscienciologia. A ciência só se torna mais forte com o debate, com a refutação, né? Então, inscrições na recepção do CAEC, 45, 35, 25, 26, 52. Obrigada e até lá. E para amanhã teremos o verbete Intrafisicalidade, eleito com 18 votos, a especialidade Intrafisicologia. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.